Revisão de Geografia, sexto ano, unidade 4, segundo bimestre, P2. Se eu pular algum tópico, por favor, me lembre, tá? Professor, você pulou o tópico tal, por favor. Fazer a revisão. Sim, fazer a revisão. Vamos lá. Setor primário. Existem três setores da economia: primário, secundário e terciário. Existem outros, tá? Existe o quaternário, o quinário também, mas nós vamos ficar somente com o setor primário. O que é o setor primário? O setor primário ele se relaciona ao extrativismo. O que seria o extrativismo? Extrativismo animal, mineral, vegetal. Ou seja, a pesca, a agricultura, a mineração. Então, tudo isso faz parte do setor primário. Qual que é a importância do setor primário? Gigantesca. A maior parte dos produtos exportados do Brasil estão relacionados ao setor primário. O Brasil ele exporta muito ferro para a China, muito gado e muita soja. Sem estes produtos, a economia do Brasil ela ia entrar em queda. Então, o setor primário, além de abastecer o mercado interno, por exemplo, o ferro. Atenção. A exemplo, o ferro, além de abastecer as nossas atividades industriais, eles servem também para exportação para o Brasil ganhar dinheiro com a venda deste produto. Além da soja e do gado abastecerem o mercado externo, também servem para nós, para poder nos suprir de alimentos. Então, o setor primário ele é de extrema importância para suprir as nossas necessidades internas, sejam elas alimentícias ou industriais, e também para exportar e o Brasil ele aumentar a sua participação de lucro anual. Alguma dúvida sobre o setor primário e a sua importância? Prosseguindo. Agropecuária. O que é agropecuária? Simples, muito simples. Agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária. Então, a fusão da agricultura com a pecuária é agropecuária. Próximo, agricultura familiar. O que seria agricultura familiar? Não necessariamente eles são parentes, primo, irmão, nada disso. Por mais que ocorram famílias, existem pessoas que não são membros da mesma família, mas trabalham numa mesma porção de terra. Então, a agricultura familiar, eu quero que você coloque as características tanto da familiar quanto da industrial. Então, vamos lá por parte. Agricultura familiar, o lote. O que é lote? Lote é tamanho da terra. O lote significa tamanho da terra. Então, da agricultura familiar, o lote são minifúndios e médias proporções de terra. Minifúndios, que é uma terra pequena, ou terras medianas. Essas são as terras da agricultura familiar. O trabalho, como que é o tipo de trabalho? É um trabalho mais manual. São mais pessoas utilizadas do que máquinas. Então, o tipo de trabalho é predominante manual. A produção e o destino. Então, no caso da produção da agricultura familiar, ela vai ser policultora. Então, o que seria uma produção policultora? Várias produções dentro de uma mesma porção de terra. Então, dentro de um mesmo lote, você vai produzir cenoura, batata, alface, beterraba, laranja, milho. Isso é uma atividade policultora. Vários. E depois o destino. 70% de todos os alimentos brasileiros, eles são produzidos com relação à agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é responsável de 70% da produção dos alimentos no Brasil. É muita coisa. Então, aquilo que chega no supermercado, na feira, na sua casa, provavelmente é relacionado à agricultura familiar. Então, o destino é o mercado interno, ou seja, dentro do país, mercado interno. Agricultura industrial, agora as características. O lote da agricultura industrial é um latifúndio. O que é um latifúndio? É uma gigantesca, enorme porção de terra. Pensa em vários estádios de futebol. Isso é um latifúndio, todos juntos assim, ó, gigantesco. Depois nós temos aqui o trabalho. O tipo de trabalho da agricultura industrial é utilizado mais máquinas do que pessoas. Utilizando mais máquinas do que pessoas, o trabalho ele vai ser mais rápido, a produção ela vai ser maior, o tempo ele vai ser mais curto. A produção
Então a produção da agricultura industrial, ela vai ser monocultora. Então nessa gigantesca porção de terra, exemplo, pensa aqui tipo numa porção de terra do tamanho do Parque São Vicente, um latifúndio, tamanho do Parque São Vicente inteirinho. Você vai produzir somente uma coisa, só laranja. Parque São Vicente inteirinho, só produzindo laranja. Então isso é a monocultura, ou só batata, toda porção de terra, só batata, monocultura. E o destino, ele é para o mercado interno também, mas nós teremos o mercado externo nessa produção. Então o destino da agricultura industrial é tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, para exportação. Dúvidas? Detalhe, tá? Por mais que a agricultura industrial no Brasil ela represente 30%, ela é a mais lucrativa. Por quê? Imagina tipo o Arthur, que estava ali do lado da porta, vendendo 1 tonelada de isopor e eu vendendo 1 quilo de ouro, 1 quilozinho só, 1 quilozinho de ouro. Quem é que vai ganhar mais dinheiro? Sou eu, mesmo ele vendendo 1 tonelada de isopor. É isso que acontece entre a agricultura industrial e a familiar. Por mais que a agricultura industrial represente apenas 30%, no caso, aquilo que ela vende é um produto mais caro e isso gera mais lucro. Alguma dúvida? Prosseguindo. Revolução Verde. O que é Revolução Verde? Revolução Verde é um período histórico. Revolução Verde é um período histórico. A Revolução Verde ela aconteceu no Brasil mais ou menos em 1970. Antes de 1970, o trabalho ele era feito todo pela agricultura familiar, ou seja, mais pessoas do que máquinas. A partir de 1970, as máquinas e as tecnologias foram introduzidas no meio rural. E isso acabou até forçando o êxodo rural, porque as pessoas foram substituídas pela tecnologia e pelas máquinas. Então a Revolução Verde é o período que a tecnologia ela foi acrescentada, introduzida no meio rural. Tipos de tecnologia que fazem parte aí deste período histórico conhecido como Revolução Verde. A hidroponia, então a plantação com água, na água, né, na verdade. Aquele alfacezinho tal, no plastiquinho que vende no supermercado. Lembra lá também do passeio de Salesópolis que a gente foi lá na fazenda lá? Que mais nós temos? Irrigação computadorizada, você programa para poder ter aquela chuvinha lá tal nos campos. Inseminação artificial, então não precisa esperar o ciclo natural do boi e da vaca tal para poder fazer essa reprodução. Antes da Revolução Verde, para que um novilho, que é um bebezinho do gado, ele se tornasse adulto antes da Revolução Verde, este processo demorava 4 anos. Hoje, para um novilho, um gado bebezinho se tornar adulto, hoje, depois das tecnologias, este gado ele se torna adulto em 15 meses. 15 meses. Então, a Revolução Verde, ela fez com que a produção rural, ela aumentasse. Lembra lá do vídeo também das galinhas que nós vimos? Que fica aceso a luz 24 horas por dia, dando uma falsa sensação para essa galinha que é dia o tempo todo. E sendo dia o tempo todo, ela vai comer o dia todo. E comendo o dia todo, ela vai evoluir mais rápido. E ir para o abate também, virando frango aí no supermercado mais rápido. Enfim, outro recurso aí da Revolução Verde são os agrotóxicos, também fazem parte da Revolução Verde. Acho que já entenderam, né, o que é Revolução Verde. Concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Se nós pegarmos todas as terras do Brasil, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. A maior parte das terras do Brasil estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Nós chamamos isso de concentração fundiária. Alguma dúvida? Certeza absoluta? Muitas pessoas erram esse negócio simples. Concentração fundiária é como que a terra está dividida no Brasil. E as terras do Brasil, desde a colonização, passaram por mãos de portugueses, depois da elite brasileira. Os pretos descendentes de africanos praticamente nem viram a cor dessa terra. Então nós temos poucas pessoas
dominando a maior parte das terras do Brasil. Nós chamamos isso de concentração fundiária. Só que essas pessoas, elas não conseguem produzir em toda a porção da terra que elas possuem. Então, tipo, vamos supor que Bernardo tenha vários latifúndios no Brasil, só que ele consegue produzir em apenas 70% dos latifúndios dele. 30% dos latifúndios deles já estão, tipo, sem produzir há uns 40 anos na família dele. É muito tempo, não é? Outros fazem já 200 anos que não produzem nada. Se pegar o processo histórico familiar, 200 anos é muito tempo. Então, o que pode ser feito para poder diminuir essa injustiça da distribuição das terras do Brasil? Uma reforma agrária. O que é reforma agrária? Você pegar essa terra que não está sendo produzida há muito tempo e realizar essa distribuição dessa terra não produtiva para as pessoas que têm poucas terras ou que não têm terra nenhuma. Quem reivindica este movimento da reforma agrária no Brasil é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MTST. Só que lembrando, sempre, em todos os grupos que você imaginar na face da terra, haverão pessoas boas e pessoas ruins. No Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, existem pessoas boas que esperam o governo realizar essa distribuição da terra improdutível. Porém, há pessoas de coração ruinzinho que não esperam o governo e invadem a terra que já possui dono. Isso é ilegal, isso é errado. Ah, mas por que tá tirando essa terra? Ah, mas é da pessoa, tá 200 anos, tipo, pertencente a uma família, por que vai tirar dela mesmo ela não estando produzida? Porque isso faz parte da lei. Na Constituição Federal de 1988, existe uma lei que a terra precisa cumprir uma função social. O que é cumprir uma função social? A terra precisa ser usada, utilizada. Para poder plantar, para poder construir uma casa, um apartamento, um prédio, uma indústria, alguma coisa tem que ser feita com a terra. Se a terra não está cumprindo sua função social, que é de ser produzida, ela precisa ser devolvida para o governo fazer essa reforma agrária. Alguma dúvida? Próximo. Agricultura orgânica. Qual que é o benefício da agricultura orgânica? Todos, né? Porque ela é limpa, não utiliza agrotóxico. Então você utiliza uma estufa para poder proteger os alimentos. E por conta de ter tanto trabalho para deixar este alimento limpo, sem pragas, para que ele chegue totalmente saudável até a sua casa, ele é mais caro. Então, a agricultura orgânica, vamos supor que uma laranja normal é uns R$5 o quilo. A laranja orgânica, que é limpa, que dá mais trabalho para ser produzida, ela vai custar aí tipo uns R$12, R$14 ou até R$15. Então quem é que vai ter dinheiro para poder comprar essa laranja orgânica? Somente as pessoas de classes mais elevadas. Então a agricultura orgânica ela acaba fazendo uma separação. Quem tem dinheiro consegue comprar alimento saudável. Quem não tem dinheiro, infelizmente, acaba comprando um alimento que não traz tantos benefícios à saúde, né? Enfim, precisa limpar tudo, tá, para poder melhorar aí a questão para poder tirar o agrotóxico. Deu para poder entender, né? Uma pergunta. Minha mãe, ela come um arroz que é diferente, que é um arroz orgânico. Qual é a diferença do arroz? Ele é limpo, sem agrotóxico, sem toxina, não te mata, não causa doença, não causa câncer, faz você viver mais. Eu vou começar a comer o arroz dela. Eu também vou comprar um. Ó, prosseguindo, os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles possuem benefícios e malefícios. Benefícios dos agrotóxicos, eles conseguem matar as pragas, bichinho da laranja, da goiaba e vários outros. Então, os agrotóxicos, eles acabam matando as pragas do campo. Só que os agrotóxicos também, eles acabam matando até as abelhas, né? Que a gente viu no exercício do livro, né? Nós vimos. Os agrotóxicos, então, têm benefícios, que é matar as pragas do campo, porém acabam prejudicando todo um ecossistema. Os agrotóxicos, eles acabam poluindo o solo, deixando o solo infértil ao longo dos anos, por conta dessas toxinas. Essas toxinas, quando elas acabam tendo contato com a água, elas se infiltram sobre o solo, tá? Porque passa lá um aviãozinho, né? Jogando agrotóxico em toda a lavoura. Aí quando chove, ou quando você acaba irrigando a lavoura, essas toxinas elas se fundem com a água, elas se infiltram sobre o solo. Se infiltrando sobre o solo, vai poluir a primeira camada de água, que é chamada de lençol freático, e também as águas subterrâneas, são chamadas de aquíferos.
e consecutivamente depois acaba poluindo os rios também. Então todo um ecossistema é prejudicado por conta dos agrotóxicos. Fora que, se você não manusear de forma correta, deixa eu finalizar só esse pensamento. Fora que, se você não limpar o alimento de forma correta, aquele que tem contato com o agrotóxico, futuramente você pode até ter um câncer por conta disso. Então é necessário limpar os alimentos antes de comer. Não vai estar no supermercado, uma uva! Pá, vai e come a uva. Ou moranguinho! Vai, pega e come moranguinho. Você gosta do que então? Claro, sim, tem que lavar. Tudo tem. Próximo. Por último, para a gente poder finalizar a nossa revisão, turismo rural. Turismo rural ou as novas ruralidades, turismo rural ou novas ruralidades, que é a mesma coisa, é quando você pega um espaço rural e dá uma nova função para esse espaço rural. Porque quando eu falo espaço rural, o que vem na sua mente? Produção de batata, de milho, de alface, de couve, melancia, tudo. Só que se você pegar esse espaço rural e dar uma nova função. Exemplo, um hotel fazenda. Lembra lá que eu coloquei lá o videozinho da família do Virgílio no hotel fazenda? Eles andando de cavalo, Virgílio, andando de cavalo, tal, no espaço rural, dando um tibum na piscina, escorregador, comendo lá uma comida mineira muito boa, pescando. Tem pesca artesanal que você pesca e depois você solta o peixinho de novo. Então isso é o turismo rural ou novas ruralidades. É quando você pega o espaço rural e dá uma nova função de lazer para esse espaço rural, onde que você não prejudica tanto o meio ambiente e o ecossistema. Pode falar e a gente finalizou a revisão. Pode falar. Tchau.